Vamos de volta, continuando aí nossa aulita. Finalizando aí, né? Finalizamos aí competências. E a gente finaliza, tá? Agora a gente vai falar de outro assunto. Ó, obviamente tem 8 aulas, então eu tenho que ser o mais, né? Tentar abraçar o máximo de coisa possível. Beleza? A gente vai abraçar mais ou menos aí cerca de 75% do edital da PRF, da PF, 100% do edital da PCDF, tá? É o que eu posso fazer por hora, com a quantidade de aula que eu tenho, beleza? Porque é assim mesmo, é difícil mesmo exaurir 100% de todos os editais, de todas as matérias, com um edital com 2 meses para a data da prova. Vocês concordam que não daria, né? A gente vai ver hoje o Poder Executivo, tá lá previsto nesses editais. Então é isso, ó. Vou colocar tópico 1 porque é um tema novo, tá? Poder Executivo. Você vai encontrar um artigo, do artigo 76 até o artigo 86, com muitas coisas importantes. Crimes de responsabilidade do presidente, quais são as possibilidades de impeachment, quem é que julga o presidente. Então, tudo isso a gente vai discutir nessas aulas de hoje e na metade da última aula. Aí a gente vai finalizar lá com defesa de Estado e das instituições democráticas. Se tudo correr bem, 75% a 80% do edital. Vai ficar faltando administração pública e outras coisinhas mais aí, beleza? Por que eu não dei administração pública? Porque o professor de direito administrativo vai falar disso. Tá certo? Não, talvez não com a pegada constitucional, mas vai ser satisfatório para você lá. Então tem que priorizar as coisas que ninguém vai falar. Show? Então vamos seguir forte aí. Poder Executivo é quem? Quem que é o Poder Executivo? Presidente lá na esfera federal, na esfera dos estados, do governador, e nas esferas do município, prefeito. Bom, primeiro você vai entender que são os poderes da República, são os 3, tá certo? E cada poder, ele vai exercer a sua função que nasceu para exercer, e também ele vai exercer uma função de maneira atípica. Esse cara, por exemplo, ele tem função típica. Qual que é a função típica? Ele nasce para quê? Qual que é a função típica do Poder Executivo? É executar a administração pública. Executar no sentido de executar a administração pública. Tá? Executar a administração pública. Obras, serviços, tá certo? Beleza? É o Poder Executivo. Você vai prestar concurso para o Poder Executivo, Polícia Rodoviária Federal, Poder Executivo. Beleza? Então é segurança, saúde, das 3 esferas, dos municípios, dos estados e da União. Beleza? Só que você tem que entender que esse cara, ele pode realizar também a sua função atípica. Qual que é a função atípica do Poder Executivo? Bom, são 2. De maneira atípica, o Poder Executivo, ele pode, por exemplo, fazer a vez do Legislativo. Quando o Poder Executivo faz leis? Por meio de decretos. Decreto é uma forma atípica do Poder Executivo fazer a vez do Legislativo. Então, por meio, poder ativo, se envolver o Poder Legislativo, dizemos o quê? Exemplo, decreto para fiel cumprimento das leis. E quando envolver o Poder Judiciário, em outras palavras, como ou em qual possibilidade temos do Poder Executivo de maneira atípica julgar alguém? Quando julga um servidor, quando o servidor comete uma transgressão através de um PAD, é o Poder Executivo fazendo a vez do Judiciário, percebeu? Então eles nascem para fazer uma função, mas podem exercer essas outras de maneira atípica. Então, por meio de um PAD. O que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Só para contextualizar, eles nascem para fazer isso aqui, mas podem fazer isso aqui também. Beleza? E Poder Executivo é isso. Vamos dar uma visão geral sobre esse cara aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Visão geral sobre o Executivo Federal, tá?
Visão geral 1. Para ser presidente, somente brasileiro nato. Presidente e vice, tá? Toda vez que eu falar presidente, acompanha o vice, ó. Presidente, somente brasileiro nato. Beleza? Segunda observação sobre esse poder aí. Tem que ser, o presidente da República tem que ser maior de quantos anos? Maiores de 35 anos. Maiores de 35 anos. Governador 30, prefeito 21. Terceiro aqui. Qual que é a única autoridade que pode suceder definitivamente o presidente? Então coloca aí, ó. Única autoridade que pode suceder definitivamente o presidente é o vice. É o vice-presidente. Tá? É a única autoridade que pode suceder. Opa, suceder não se escreve assim não. Suceder é assim, ó. Suceder. Aí, eu quero abrir parênteses aqui, me foca desse outro lado aqui, my boy. Eu já quero falar de outra coisa aqui, tá? Dentro disso aqui, nós temos um fenômeno da sucessão presidencial. Sucessão, tomara que se escreva assim. Presidencial. Se alguém não for, se não for assim, diz aí nos comentários. Presidencial. Tá. Pessoal, sobre sucessão presidencial, tá aqui nesse dispositivo e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Para suceder é substituir. Substituir o presidente, quem pode de maneira definitiva? Só o vice. Caso de vacância do cargo de presidente, seja por impeachment ou por outro tipo de impedimento, morte, por exemplo, quem é que vai substituir o presidente? O vice. E ele vai ficar até o final do mandato? Vai. O nome disso é mandato tampão. Aconteceu 2 vezes recentemente na história da República. Lá com o Fernando Collor e cá com a Dilma, né? Michel Temer assumiu e lá atrás foi o Sarney. Foi isso? Mas a Constituição trabalha outras hipóteses. Se por acaso vagar o cargo de presidente, suponha-se, o presidente foi impeachmentado, o vice assumiu, ficou feliz pra caralho, morreu do coração, o Brasil fica sem presidente? Não, sucessão presidencial. Nós temos aí, ó, quem? Pela sequência. Presidente da onde? Da Câmara dos Deputados. Primeiro ele, tá? Aí nós temos aí presidente de quem? Do Senado Federal. Aí nós temos quem? Ministros, todos eles podem ser, mas vou colocar aqui, ó. Ministro-presidente. Ministro-presidente do STF. Pronto. Isso aqui, ó, é a linha sucessória de maneira provisória. Isso aqui é provisório. Ou seja, significa que nenhum desses aí, o presidente vagando o cargo dele, o vice vai assumir de maneira definitiva, não vai? Só que esses caras aqui, ó, que vocês anotaram aí, eles vão ficar somente por um período de tempo. Tá entendendo? Aí você fala, mas qual o período de tempo? Você vai anotar aqui, ó. 2 anos é a chave. 2 anos é a chave, tá? Se for antes de 2 anos é uma situação, e se for depois de 2 anos é outra situação.
Olha só, se for antes de 2 anos, antes é uma situação, e após 2 anos é outra situação. Esses caras aqui, de maneira provisória, tanto cá, tanto aqui, tanto antes quanto depois de 2 anos, deverão fazer o quê? Convocar novas eleições. É a obrigação dos caras. Tanto aqui, por quê? Por que 2 anos? Não são 4? Daqui até aqui 2 e daqui até aqui 4? E quantos anos dura a legislatura? Quantos anos dura a legislatura? 4. Até a metade da legislatura é uma situação, após a metade é outra situação. Vamos lá. Presidente da República foi impeachmentado, o vice morreu, o cargo está vago. Quem assume? Presidente da Câmara dos Deputados. Por que Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados representa é natural que o povo assuma esse lugar. Entendeu a visão da coisa? Essa foi a visão da Constituição. Tá. E aí ele pegou e foi descer da rampa do Planalto, caiu de cabeça e morreu. Aí, eita porra. Quem é que assume? Presidente do Senado Federal. Só que ele ficou feliz e se engasgou com um peixe, morreu. Quem é que assume? Ministro-presidente do STF. Só que todos lá são bem velhinhos, né? Morreu de Covid. Ou outra doença aí. Quem é que assume? Não, o outro ministro-presidente do STF. E o outro ministro. E o outro ministro. E o outro ministro. Dos 11. Se todos morrerem, eu começo a desconfiar que algo não está bom na República. Pode ser que tenha complô. Se tudo isso morrer, meu amigo, esquece, desiste do Brasil. Militarismo? Se tem a possibilidade do general ocupar esse cargo aqui? Não, aqui é só isso aqui. Isso aqui é taxativo. O colega perguntou, mas aonde é que entra um general aqui? Eu sei até onde ele quer levar. Sei, claro que eu sei. Claro que eu entendi a pergunta. Não. Nessa possibilidade aqui não, ó. Aqui não. Ah, Silvio, mas tem alguma possibilidade que general pode assumir comando? General não é bem que a Constituição fala. Lá no artigo 142 e parágrafos, fala que as Forças Armadas pode ser acionada por qualquer um dos poderes, dos 3, Executivo, Legislativo e Judiciário, com a finalidade de restaurar a paz. Perceba-se que a Constituição coloca essa hipótese de salvaguarda das instituições militares em última rácio. E o pau está quebrando, é uma guerra civil, o poder não está mais funcionando. Gente, não, olha, intervenção militar não é qualquer remedinho, embora tenha previsão constitucional. Não é qualquer remédio, é um remédio traumático. Fere a ordem constitucional, tá certo? Por quê? Nós já temos aqui o que acontece. Isso aqui é as vias normais da coisa, é isso aqui que vai cair na sua prova. Beleza? Então, olha só, presidente do STF, ministro-presidente do STF e por aí vai. E esses caras aqui, ó, na sucessão provisória, eles têm que fazer uma coisa, tanto aqui quanto aqui, que é convocar novas eleições. Aqui deverá o quê? Convocar novas eleições. E aqui? Também, ó. Convocar novas eleições. Ou seja, em nenhuma maneira eles vão ficar de maneira definitiva lá no poder. Nas duas maneiras eles vão ter que convocar novas eleições. E o que muda? Muda o prazo. Se for nos 2 anos iniciais, ele tem um prazo de 90 dias para convocar novas eleições. Qual que é o prazo aqui? O prazo aqui, ó, é de 90 dias. Para quê? Para convocar novas eleições. E aqui? Aqui, o prazo é diferente. O prazo é 30 dias. Nos 2 anos finais, o prazo é de 30 dias. Mas tem uma razão de ser? Tem. Vou explicar. Nos 2 anos iniciais aqui, que o prazo é de 90 dias, poderá ser convocada, ou seja, melhor, deverá ser convocada eleições diretas. Você, eu, nós, vamos lá votar de novo, em chapas abertas. Entendeu? Então aqui as eleições são eleições, chamadas de eleições diretas.
Beleza? Já depois de dois anos, com prazo de 30 dias, não é você nem eu que votamos diretamente, é os nossos representantes. É o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Os 81 senadores e os 513 deputados. Por meio de eleição o quê? Indireta. Aí aqui, ó, a Constituição prevê eleições indiretas. Eleições diretas e eleições indiretas. Por quê? Porque aqui nesse caso, nas eleições indiretas, quem vai votar? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Professor, coloca um pouco no primeiro quadro aí pra gente, por favor. Coloca. Mão, arrasta pra cá pro primeiro. Arrasta pra cima. Colocou lá? Vou colocar lá no primeiro quadro. O primeiro lá, ó. Colocou? Valeu, my boy. Tá lá, galera. Tá lá no primeiro quadro pra vocês. Vou apagar. Enquanto isso, eu apago aqui. Eu me sinto aqueles... Pra você que tá em casa, não sei o quê, arrasta pra baixo. Já viu aquele negócio que arrasta pra cima, arrasta pra baixo? Aqueles coach. Fala. Hã? É só com C? Obrigado. O colega tá aqui falou, Silvio, você escreveu certo, depois você escreveu errado. Por quê? Sei lá. Olha que eu sou bom em português pra caralho. Vou arrumar. Pessoal, sucessão. E sucessão? Só com C? Obrigado. Arruma aí, galera. Sucessão é assim. Eu ainda coloquei certo, né? E suceder é assim. Alguém falar que foi eu que fiz, eu falei, eu? Eu não. Ainda bem. Já foi pesquisar. O cara é bom, né, mano? Pra dar um apoio na aula, né? Deixar meu querido professor escrever errado, não. Obrigado. Isso aí. É, pô, tá certo aqui. Não, mas eu escrevi, mas eu juro que eu fiquei na dúvida. Não. O meu instinto foi certo. Não, o meu instinto foi certinho. Eu fui lá e escrevi certo. Aí depois eu fiquei... Aí deu no que deu. Mas obrigado, porra. Eu tô aqui pra... Let's play, padrinho. Então vamos, galera. Segundo quadro tá aqui. Deixa eu ver. Vocês compreenderam bem como é que é feita essa convocação? E quem convoca? O presidente da respectiva casa. Se for Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, que vai estar na função de presidente, comanda, tá certo? Se você observar, tem aquelas sucessões que duram curtos períodos de tempo. Por exemplo, na época que o presidente Michel Temer assumiu o Brasil, ele tinha vice? Ele era o vice. Ele virou presidente? Virou. Faz eleição para um vice? Não. Quem virou vice-presidente na prática? Foi o Cunha. Era o Cunha que era o presidente da Câmara dos Deputados. Se o Brasil nunca pode ficar sem presidente. Nem um minuto. Se ele vai, por exemplo, para o organismo internacional, representar o Brasil no G20, Michel Temer foi? Quem é que assumia aqui? Quem é que faz os decretos? Todas as funções do presidente. Era o Cunha. Era o presidente da Câmara dos Deputados. E hoje, quem faz? É o Mourão. Hamilton Mourão faz. E se por acaso o presidente da República for tirar umas férias, quem assume? O vice. E se não tiver vice, ele na Câmara dos Deputados. Então tem esses detalhes aí. Deixa eu ver. Nessa reta final, qual o conteúdo da sua matéria que devo focar mais? Nossa, mano. Pergunta capciosa, difícil. Eu não sei te responder isso aí, Jéssica. Juro que eu não sei. Qual conteúdo deve focar mais? É difícil saber. Bem complicado saber, viu? Foi? Tá. Vamos lá. Vamos continuar analisando aqui. A gente pode tentar traçar um mapa, mas é bem difícil. 2. Pessoal, vamos falar aqui das hipóteses de perda do cargo. Hipótese de
Vou colocar hipótese de perda do cargo. Tem duas hipóteses aí de perda do cargo. Pessoal, cuidado. A Constituição só tem duas hipóteses de perdimento do cargo. Só duas hipóteses. Ah, Silvio, mas o impeachment? Não estou falando. Impeachment é um processo. Eu estou falando de perda do cargo. O cara, eu perdi o cargo, o que eu fiz para perder o cargo? Existem duas coisas que o presidente faz ou pode vir a fazer que ele vai perder o cargo. A Constituição fala, ele vai perder o cargo. Se fizer isso, perdeu o cargo. Primeira coisa, se ele, passado 10 dias da posse, né, 10 dias da posse, não ir lá tomar exercício, não lá entrar em exercício, tomar posse definitivamente, o cargo é declarado vago e convocar-se-á novas eleições. Então, primeira possibilidade, ó, coloca aí, ó. Após 10 dias da posse, vou colocar aqui, ó. Presidente da República, nem o vice assumem a cadeira. Vou colocar só assume. Nem o presidente, nem o vice vão lá e assumem. Passou 10 dias, cuidado com esse prazo. Passou 10 dias. É a primeira possibilidade de quê? Perda do cargo. Não assumem. Porque o verbo aqui tem que concordar com o sujeito. Quem que assume? O vice e o presidente. Portanto, eles assumem. Caralho! Muito bom, mano. Por que eu fiz isso, né? Sexta, né? Calma, gente, desculpa. Me perdi aqui, eu fiquei meio doido. Perdão. Sou bom em português, tô falando. Tudo pra caralho. Vale a pena? Vale. Calma, gente, estão me olhando assim assustados, calma. Relaxa, padrinho, tá comigo. Pessoal, brincadeiras à parte, 10, ó, pensa comigo. Por incrível que parível, essa porra aqui já aconteceu na história do Brasil. Vou contar pra vocês. Lembra que lá vem história. Como é que foi esse lance? O Brasil viveu um período de exceção. Vou resumir a ópera. De exceção de direitos, garantias, prerrogativas. Uns chamam de períodos militar, outro de regime militar, outros de ditadura militar, não sei. Você pode chamar do caralho que quiser. O período militar foi de 64 até meados da década de 80, onde o Brasil viveu a redemocratização. A Constituição de 88 é um marco. Ela praticamente encerra esse período. Só que ainda assim, nessa época, 88, 89, o Brasil vivia uma época de transição. A nova Constituinte estava entrando em vigor e o Brasil votou eleições indiretas, ou seja, Congresso Nacional, deputados e senadores votaram no primeiro presidente não militar em 20 anos. Consegue entender a coisa? Ou seja, era uma redemocratização do Brasil, assim por dizer. Permitia-se que um presidente... porque se votava para vereador, se votava para prefeito, se votava para governador, só não se votava para presidente. Deputados, senadores se votavam normalmente nesse período. Só não votava para presidente, tá bom? Beleza. Aí, olha só. O presidente da época, ele foi lá e venceu, cara. Foi um momento bonito. Aí ele venceu. Era um presidente civil. Beleza. O que aconteceu um dia antes dele tomar posse? 3 dias antes ele começa a passar mal. Um dia antes ele morre de uma pancreatite. Ele morre. Aí a galera fala, aí a Constituição de 69 previa quase essa mesma possibilidade, entende? Quase mais ou menos isso aí. Só que o que acontecia? Pairava o medo dos militares não entregarem o poder. Cadê o homem para assumir? Ah, morto. Ah, então não vou entregar não, entendeu? Qual que era o medo da galera da época? Não tinha previsão do vice. Só que mesmo assim o vice foi lá. O nome do vice é José Sarney. Primeiro presidente pós-redemocratização. Ah, e o morto era Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu antes de assumir. Olha que fantástico. Aí a Constituição falou, pera aí, vamos colocar lá um garantidor. Né? Tem que ser o presidente e o vice. Se o presidente não puder, vai o vice. Percebeu a ideia? Tranquilo, primeira possibilidade. Segunda possibilidade aí é o presidente da República se ausentar
por período superior a 15 dias. Superior a 15 dias. Sem autorização expressa do Congresso Nacional. Sem autorização do Congresso, cuidado, do Congresso Nacional, das duas casas. Então, olha, fica atento a essas duas datas aí, ó. Primeiro é 10 dias da posse e 15 dias, período superior a 15 dias, ou seja, no 16º dia que o presidente saiu sem autorização do Congresso do país, ausentar do país, tá? Não coloquei aqui não. Ausentar do país. O presidente foi passear na Índia, né? Foi lá, foi passear em qualquer outro lugar, né? Aí o presidente da República não pediu autorização para o Congresso Nacional e ficou só 10 dias. Perde o cargo? Não, tem que ser período superior a 15 dias. Ou seja, ele vai só, o cargo só vai ser declarado vago qual momento? No 16º dia. No período superior a 15 dias. Superior a 15 dias é 16. Entendeu? Pode falar. Qual caso? Certo. Aí o presidente do Congresso, aí o presidente da Câmara dos Deputados vai lá e convoca novas eleições. Nesse caso, aqui, sim. Porque o presidente se ausenta, o vice assume. Aí o vice vai lá e se ausenta, vira presidente, fica até o final. A mesma lógica do impeachment. Beleza. Agora vamos lá. Pessoal, o presidente pode ser preso? Pergunta é simples. O presidente pode ser preso em algum momento? Vamos falar agora das imunidades. Imunidades do presidente da República. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão colocar aí, ó. Pessoal, não existe nenhuma hipótese de prisão cautelar sobre o presidente da República. Não existe. O que é hipótese de prisão cautelar? Provisória, temporária, não existe. Não existe. Tá bom? Não existe hipótese de prisão temporária. Então, vamos falar de dois tipos de cláusulas penais. Eu vou falar das cláusulas penais relativas e vou falar das cláusulas penais referentes ao presidente da República absolutas. Vou começar com as relativas. Vou colocar aqui. Vou colocar A. Cláusulas no singular. Cláusula penal relativa. Bom, cláusula penal relativa. Presidente da República não cabe medida cautelar sobre esse cara. O juiz faz da mão, mano. Beleza? Não há prisão. Beleza? Não há prisão. Regra, não há prisão. Não pende. É bom escrever, ó. Regra. Não há prisão cautelar. Tá? Não há prisão cautelar. Nenhum tipo de prisão cautelar. Nem provisória. Nem temporária. Não tem. Ai, cacete. Não tem. Beleza? Nenhum tipo. Essa é a regra. Não há prisão do presidente da República. Mas tem exceção. Qual que é a exceção? Vou colocar aqui a exceção.
flagrante delito, né? Ou decisão, perdão, decisão judicial transitada em julgado. Flagrante delito. Acabei de falar aqui. Decisão judicial inapelável. Transitada em julgado. Aí eu te pergunto, com a mudança do STF, do entendimento da prisão em segunda instância, nunca vai ter prisão de quê? De presidente. Você pensar bem, o cara na vigência do cargo, ele não pode ser preso, não. Beleza? Cuidado. Essa cláusula relativa, ela só vai abarcar presidente. E governador e prefeito? Vou colocar essa observação aqui desse lado. Vou dividir esse quadro em dois aqui. Ó. Observação nesse A ainda. Observação, ó. Essa cláusula aqui, ó, de presidente da República, não cabe prisão cautelar. Não cabe prisão cautelar, tá? Prisão em flagrante, não cabe prisão cautelar nenhuma. Ah, mas você viu o presidente esfaqueando um amiguinho, não cabe prisão cautelar nenhuma. Tá bom? Então, observação. Cláusula, não, ó, não abarca, coloca aí, ó, não abarca governadores e prefeitos, tá bom? Não abarca governadores, não atinge governadores e prefeitos, vírgula, podendo serem presos normalmente. Não abarca governadores e prefeitos, então eles podem ser presos normalmente. Essa cláusula é para quem? Presidente da República. Presidente da República cabe prisão cautelar? Não. Governador cabe? Cabe. E o prefeito? Também. Pezão foi preso, já não era mais governador, mas poderia. Quem? Crivella? Foi. Crivella era prefeito? Não. Crivella é o atual prefeito do Rio, não é não? Cara, não sei. Não lembro. Mano, mas vamos lá. Agora Eduardo era o Crivella. Foi o Crivella, foi preso, mas não era prefeito. Faltando 15 dias. Não pode, mas pode. Eu não lembro, não, mas pode. Pode ser preso? Pode. Só presidente que não pode. E o Crivella foi preso cautelarmente. O que é uma prisão cautelar? É aquela que não é transitada em julgado. É para o cara não coagir testemunhas, apagar as provas. Isso é uma prisão cautelar. Não cabe contra o presidente da República. É uma proteção a ele para continuar exercendo seu mandato. Cara, cuidado. O mais importante de você compreender sobre esse cenário chama-se juízo de admissibilidade. Você fala, tá, Silvio, beleza, eu entendi que o presidente não pode ser preso. Legal. E processado? Pode o presidente ser processado? Desde que haja o chamado juízo de admissibilidade. Eu vou desenhar esse cara para você agora, ó. Vou pegar um azul ali. Eu vou desenhar o juízo de admissibilidade para você. Olha só. Se liga, filho. O que é o juízo de admissibilidade? A Constituição, ela fala, olha, o presidente da República, em tese, ele não pode ser processado. Aí você imagina comigo, tá aqui o processo. Vamos supor que o presidente cometa um fato tido como crime, tá bom? Tá aqui o processo. Aí o processo vem. Aí bem aqui,
está o presidente da República. Aqui está o presidente da República, ó. Vou desenhar o presidente da República aqui. Aqui está o presidente da República. Foi? Tá? É o presidente da República. Tá aqui, ó. E aqui é o processo. É o processo. Para ele chegar até o presidente da República, tem que ter a ver o quê? O juízo de admissibilidade, que é um juízo de permissibilidade. Só pode ser processado se alguém deixar quem? Você. É você, eu, o povo. O povo. E quem que é o povo? Os deputados. Olha isso. Tá entendendo a coisa? Aí vem aqui o processo. Eu não desenhei um processo não, né? Agora eu vou desenhar o processo. Primeira pergunta. Quem não é das carreiras policiais, levanta o braço. Dá licença para desenhar o processo? Dá licença para desenhar o processo. Aqui está o processo. Aí o processo tá vindo. O processo... O processo está vindo. Mas para mim processar o presidente da República, quem que vai entrar na frente? O povo. Quem que é o povo? Os deputados. Isso é o juízo de admissibilidade, que é dado por um quórum de quantos 2/3? 2/3 dos deputados. Primeira coisa, para processar o presidente, tem que ter o quórum de 2/3 dos deputados. Isso é o juízo de admissibilidade. Os deputados têm duas saídas. Primeiro, deixa o processo vir. Aí o presidente está aqui esperando o processo. Se o processo vier, presidente processado. O que vai acontecer aqui? O presidente da República vai ser processado. Beleza. E se vier aqui, ó. Se vier aqui, vai ser arquivado o pedido do processo. Arquivado não é um termo muito correto não, tá? Ele vai ser sobrestado. Eu vou explicar isso com mais detalhe. Mas vamos lá. Processado se for o quê? Admitido por um quórum de cada 3 deputados, 2 falarem que sim. O nome disso é juízo de admissibilidade. Isso é o juízo de admissibilidade. Consegue compreender? Ou seja, só pode ser processado, presidente? Pode, desde que você autorize. Desde que o povo, por meio dos deputados, autorizem por um quórum de 2/3 desses deputados. E se não aceitar? Exemplo, vamos supor que o presidente da República, ele solicite vantagem indevida. Não, vamos colocar que ele aceita. Aceitar a vantagem indevida. Como é que chama esse crime de corrupção passiva? Corrupção passiva, aceitar a vantagem indevida. O cara aceita. Quem oferece? Não importa, o crime é aceitar. Vamos supor que uma empreiteira famosa fala assim: amigo, presidente, eu vou reformar a casa da sua filha. Não estou falando, pelo amor de Deus, isso não aconteceu no Brasil, não. 2 milhões essa reforma. E te dá uma grana. O que você vai fazer para mim? Você vai emitir um decreto que só você pode fazer regulamentando atividades portuárias. Aí ele vai, aceita. Se ele solicita, o que acontece? Corrupção passivas. Quem ofereceu é ativa. É uma exceção à teoria monista. Olha que bonito, não é? Todos praticam o mesmo crime e respondem na medida de sua culpabilidade. Só que essa é uma exceção. Um responde por um tipo penal e outro por outro. Ambos crimes contra a administração pública. Beleza, porém cada um na sua esfera. Funcionário público que solicita corrupção passiva e que o particular que oferece ativa. Beleza, tem problema não. Só que nesse caso, o que acontece? O processo veio contra... Vamos dar um nome para esse cara, desse presidente. Vou chamar ele de Michael.
Sobrenome Temer. Mas é só questão didática, isso não está acontecendo no Brasil, não. O que aconteceu com o Temer 10 dias depois que ele saiu da presidência? A Polícia Federal foi na cadeia e falou assim, bora, Temer, deixa a Marcela aí. Me ligou triste pra caralho, chorando. Ai, Silvio, o que eu faço? Michelzinho tá triste. Calma, você tem a minha idade, a gente vai resolver isso. Temer tem 70, calma. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Nesse caso, o que acontece? Os deputados não aceitaram o processo que o Temer estava na presidência. Não aceitaram. Gente, arquivar é um termo muito feio, mas é o que tá. Você até considera. O que acontece com esse cara? Ele vai ser sobrestado. O processo fica esperando, ó. Fica lá esperando. Fica esperando o quê? Fica esperando ele sair da presidência. Tá entendendo a coisa? Ele cometeu o crime na presidência? Cometeu. Se ele fosse julgado e condenado, ele poderia ser preso? Poderia. Até aqui, ó, poderia. É ou não é? Transitou em julgado, poderia, certo? Beleza, o que acontece? Aí o processo vai ser arquivado, né? Beleza. Nesse caso, quando ele deixar a cadeira, o que acontece com o Temer? Impacto com o capeta. Não, o que acontece com o Temer? Aquela naba que outrora estava esperando, ela vem na velocidade da luz, ávida pelo cu do Temer. É assim que funciona. Tá aqui o Temer. Ele vai ser o quê? Processado assim que deixar o cargo. Ó que beleza. Não é que ele não vai ser responsabilizado. Ele vai. Perceba a proteção que a Constituição dá para o presidente, cara. Gente, tem uma outra cláusula que eu vou até colocar aqui embaixo, ó. Aqui ele vai ser processado, né? Processado após... Ah, ele falou umas coisas tão ruins. Após deixar o cargo. Deixar o... Gente, não vai... Não se magoa com isso, não. Vocês vão passar. Me dá um voto de confiança, eu vou falar as questões da prova e você me perdoa por ter magoado seu sentimento, tá bom? Vocês vão ser polícia, porra. Polícia, o negócio é diferente, é tapa na cara. Tá, vamos. Aí, galera, vocês entenderam bem esse processo? Sim ou não? Deixa eu olhar se o pessoal de casa entendeu. Vamos falar da cláusula penal absoluta. Aconteceu no Congo. A galera tá de boa. Ah, Silvio, pode xingar. Pode xingar à vontade. Tô sem educação. Um pouco. Tá. Beleza. Agora, vamos falar da cláusula penal absoluta. Tell me, diga-me. Suspende. Prazo, prescrição, tudo. Tudo suspende. Boa observação. Sobrestado é isso mesmo. Para quê? Para o Estado não. Ela perguntou o seguinte, professor, e o pessoal em casa, professor, e os prazos ficam suspensos, claro. Para quê? Para a persecução penal andar certinha quando o cara sai da cadeia. Garantir os prazos e o Estado não perder o seu poder de punição. Beleza? Tá, vem para cá. Agora, essa é a mais interessante de todas. Eu vou chamar B, eu vou chamar cláusula penal absoluta. Cláusula penal absoluta. Isso aqui, ó, tá no artigo 86, quarto parágrafo. Esse dispositivo, talvez, na minha opinião, é o que vai cair na prova, assim. Eu acho. Palpite. Por quê? Olha como é que ele é. Quando você lê o artigo 86, parágrafo 4, tá escrito bem assim, ó. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por fatos estranhos à sua função. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por fatos estranhos à sua função. Consegue entender isso? Primeiro você vai ter que entender o foro por prerrogativa de função. Primeiro, ó. Você vai ter que entender o foro por prerrogativa de função do presidente, tá? Prerrogativa
de função. Beleza. Após o juízo de admissibilidade, o presidente da República pode ser julgado por 2 juízes diferentes. Quem são eles? Responde para mim. Depende. Porque depende do crime que ele comete. Se ele cometer um crime comum, quem julga o cara? STF. Se ele cometer um crime de responsabilidade? Senado Federal. Com calma. Coloca aí, ó. For prerrogativa de função. Se for um crime dito comum, e o que é crime comum? É crime que não é crime de responsabilidade. É crime comum. É tudo que não é crime de responsabilidade. Quem é que vai julgar o cara? O STF. Tudo bem? Agora, se for crime de responsabilidade, gente, crime de responsabilidade está no artigo 85. Nem deveria se chamar crime. Porque não enseja uma pena, o cara não vai para a cadeia por causa disso. É uma infração administrativa que tem um status de crime, mas não é crime. Mas a Constituição fala, serão crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente. Artigo 85, que daqui a pouco eu falo. Ó, crime de responsabilidade. Quem comete? Desculpa, quem julga? Senado Federal. Então nós temos 2 juízes aqui. Quem? Senado Federal para crime comum. O que é crime comum? Tudo que não é responsabilidade, do artigo 85. O que é crime de responsabilidade? É aquele que está previsto de um rol taxativo no artigo 85. Só pode ser crime de responsabilidade se estiver escrito aonde? No artigo 85. Tá bom? Tá. Aí onde entra tudo isso? Tá. Primeira situação é isso. Segunda situação, a cláusula penal absoluta diz que o presidente da República, enquanto estiver exercendo as suas funções, não poderá ser o quê? Responsabilizado. Não poderá ser responsabilizado se o fato cometido for alheio, for estranho, às suas funções. Olha isso, gente. Lá está escrito bem assim, ó, artigo 86, parágrafo 4. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não será responsabilizado por quê? Por qualquer coisa que não tenha a ver com suas funções. Gente, eu vou traduzir isso para vocês. O presidente da República só pode ser punido se ele cometer algum crime comum que tenha a ver com as suas funções. E se não tiver a ver com as funções dele? Ele pode ser punido? Ele pode ser processado? Só depois que sai da presidência. Olha, vocês não estão entendendo, eu vou dar exemplo. Ó, vamos lá. Imagine que presidente da República, eu gostava de contar essa com o Michel Temer, mas agora é o Bolsonaro. O Bolsonaro também tem uma mulher novona, não tem? Tem. Bolsonaro tem uma mulher. Bolsonaro tem uns 60 e tantos anos, né? Aí ele tá ok. Aí chega lá em casa, chega na casa dele lá no palácio, né? Aí ele percebe, gente, toda liberdade didática, não estou falando mal de ninguém, é liberdade didática eu tenho, imunidade didática, tá? Faço uso dela. Aí ele percebe que a senhora, sua esposa, de 36 anos, da minha idade, tá tendo momentos de diversão, né? Eita porra, né? Tá um salseiro doido na casa de Noca, né? Tá lá, trepando com o motorista. Com o motorista lá, né? Tá lá. Aí ele, meu Deus! Aí ele fica louco. Ele vive armado, cara, né? Aí ele saca a arma e ele mata os dois. Que crime que ele cometeu? Homicídio qualificado pelo chifre? Não existe essa possibilidade. Ele cometeu um crime de homicídio. Ele cometeu. O motivo foi fútil? Foi. Gente, o chifre dói, mas é só no corno. Código Penal não tem isso, não. Código Penal pode atenuar? Pode. Se no momento da ação você é dominado por violenta emoção, cometer homicídio, dizemos que homicídio tem uma causa de privilégio, né? Já viu isso aí? É homicídio privilegiado, qualificado, sem problema. Beleza. Ele teria que ir para o tribunal do júri, não teria? Ele pode ser processado? Eu vou ler de novo o artigo 86, parágrafo 4. O presidente da República, na vigência do seu mandato,
não será responsabilizado por fatos estranhos à sua função. Aí eu vou te perguntar, nesse momento, o chifre que o Biro tomou e o duplo homicídio que na nossa situação hipotética ele cometeu, tem relação com as funções? Ele pode ser processado? Absurdo? Constituição. Tá entendendo a coisa? Aí você fala, mas Silvio, você acabou de falar que se ele cometer crime comum, ele vai pro STF. Aí o aluno mais ligado fala assim, tá, Silvio, mas em qual momento vai pro STF? Porque se o presidente da República, na vigência do seu mandato, não será responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Tá entendendo? Se você olhar, então nunca tem um caminho para o STF. Percebeu que se você analisando a grosso modo, não tem? Só que aí entra uma jurisprudência do STF. Aí vem o próprio STF e fala, não, calma lá. O presidente da República, embora não possa ser processado por atos estranhos às suas funções, o STF vem aqui e entende somente se for crime em razão das funções. Somente se o crime for em razão das funções, assim entende jurisprudência do STF. Somente se esse crime for em razão das funções. Exemplo! Crimes contra a administração pública. Lembra lá o Temer? Corrupção passiva? Poderia ser preso? Poderia! Porque a corrupção tem ou não tem a ver com a função? Ele só conseguiu, ele vendeu um decreto para arrumar a casa da filha intimamente ligado à função. Pimba! Agora, um dia o presidente fala assim, vamos meter assalto? Aí o presidente pega uma balaclava, reúne 3 amigos, monta numa moto, cada um em uma, e vai cometer assaltos por diversão. Tem alguma coisa a ver com a função? Não. Pode ser responsabilizado por isso? Pode, mas na vigência do mandato, não. Depois que sair. Entendeu a ideia? Então é bem tranquilo isso aí. Sacou? Sim ou não? Vai. Não. Vai. Não. O foro por prerrogativa de função, o pessoal de casa, o colega perguntou. Mas assim que ele deixar o cargo, quem vai pegar ele e julgá-lo é o STF? Respondendo, não. É o juiz monocrático lá do crime que ele cometeu, equivalência do crime que ele cometeu. O STF da, se eu não me engano, primeira região, não sei se foi da primeira região, pegou o Michael Temer. Por quê? Porque o crime que ele cometeu é um crime federal? Ele vendeu um decreto. O TRF da primeira. STF não. Foi TRF, não falei não? Então tô falando, TRF da primeira região. STF da primeira região não tem, né? TRF da primeira região. Por exemplo. Tá entendendo? A proteção constitucional é só para o cargo. A proteção constitucional não é para a pessoa, não é para o indivíduo. A partir do momento que ele sai do cargo, recai a ele todo o ônus sem a devida proteção do Estado. Então, meus amiguinhos, vocês entenderam aí mais ou menos como é que funciona a proteção constitucional do presidente da República. Não entenderam? Deixa eu ver se tem dúvida do pessoal de casa. Hã? Se reeleito, vai mantendo esse guardadinho. Não, porque não deixa o cargo nem 1 minuto. A não ser que ele vá ser senador. Aí tem que descompatibilizar, lembra? Aí, pau. Se tiver que descompatibilizar, dá pra pegar. Ele fica sem a proteção. A proteção constitucional, que a gente chama de foro prerrogativa de função, é enquanto tiver o cargo. Enquanto tiver o cargo. 1 minuto que passar sem um cargo é pau. Beleza, galera? Tranquilão até aí? Posso esclarecer algum ponto? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam bem isso aí? Agora vamos trabalhar aqui o artigo 85. Crime de responsabilidade. Último tópico. Hã? Pois é. Ainda que seja séria a justiça, não vai. Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar o tópico 4. Tópico 4. Crimes de responsabilidade. Responsabilidade. Artigo 85.
Pessoal, o crime de responsabilidade está sendo muito falado hoje. Eu preciso comentar com vocês. Animem-se. Tenho muita confiança que isso vai ser explorado pelo assunto do momento. Mas o crime de responsabilidade, ele não pode ser usado como, digamos, quarto turno de eleição. O segundo turno nas urnas, terceiro turno judicial, quarto turno impeachment. Todo mundo fala, vamos impeachment, mas isso é medida de exceção. Não pode ser tratado por todos como vem sendo tratado. Lembrando, não estou defendendo ninguém, estou defendendo a Constituição. A Constituição traz esse, digamos, remédio, não é um remédio, mas traz essa solução, mas não é a solução profilática, toda vez vai usar. Não, gente, espera lá. Não gostou do governante? Nosso sistema de eleição prevê a alternatividade, a alternância de poder. Você vai lá e vota em outro cara nas próximas eleições e acabou. É assim que funciona. É assim que se dá a democracia. O crime de responsabilidade, ele enseja uma parada chamada impeachment. Está no artigo 52, parágrafo único. Então, tá aqui, ó. Deus me ajude. Impeachment. Então, o impeachment, escrever impeachment, minha mãe deve ficar no orgulho vendo essas aulas. O impeachment, ele é o resultado naturalístico da condenação por crime de responsabilidade. Primeiro você vai entender que esse rol aqui, ó, ele é um rol taxativo. Silvio, o que é um rol taxativo? Só é crime de responsabilidade se estiver encabeçado aqui no artigo 85. Só pode ser crime de responsabilidade se lá tiver previsto atentar contra a existência dos poderes, as liberdades dos poderes, contra o voto. Tá entendendo? Daqui a pouco a gente vai falar um por um. Só que isso leva ao resultado do impeachment. E isso não pode ser medida terapêutica, profilática. É medida de exceção. Impeachment, ele ocasiona o quê? Primeiro, a destituição do cargo. Mas vamos devagarzinho. Quais são os crimes? Está lá no artigo 85. Vou pegar a Constituição aqui. Porque o rol exaustivo, eu quero lê-los com vocês. E dá tempo, dá tempo. Por que você não reconhece a minha cara, seu arrombado? Mas eu digitar a parada. Agora foi. Bora. Tô indo lá no artigo 85. 100. 89. Tá aqui. O pessoal lá fala. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição, especialmente quanto existência da União. Lá do Pacto Federativo. Depois, que mais? Livre exercício dos poderes. Livre exercício dos poderes. Exemplo, ele fala que vai fechar o STF, aí fecha, tá entendendo? Se atentar contra o STF é crime de responsabilidade, por exemplo. Ó, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais da União. 3. Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Políticos, individuais e sociais. O presidente se recusa a pagar o Bolsa Família. É ou não é crime de responsabilidade? Se for lei federal e ele se desacatar, aí, ó, Tá? Aí vamos lá. Aí tem mais, ó. Segurança interna. Segurança interna. Aí tem mais. Probidade na administração. Probidade na administração. Aí tem mais, ó. Lei orçamentária. Lei orçamentária, gastar mais do que era previsto em lei.
orçamentária. O que mais? Cumprimento das leis e decisões judiciais. Cumprimento das leis e também decisões judiciais. Pronto. Só esses aqui são chamados de crime de responsabilidade. Pronto. Tá aí. Esses são chamados crimes de responsabilidade. Tá? Só é crime de responsabilidade se tiver dentro desse rol aqui que a gente acabou de falar. Eu fiz questão de anotar aí. Agora vamos lá, vamos analisar. Se não, a conduta do presidente, se não tiver aqui dentro, não pode ensejar crime de responsabilidade, não pode ensejar impeachment. Tá entendendo? Que não pode ser de qualquer maneira, como falam. Tá. Qual que a Dilma caiu? Atentou contra a lei orçamentária. Ela ficou vários anos aí utilizando empréstimos legislativos sem autorização, empréstimos bancários sem autorização do Congresso para pagar os programas sociais. Que se ela virasse e falasse, gente, esse ano ninguém tem Bolsa Família. 2014, ela se reelegeria? Não sei, né? É só uma hipótese. Então ela pensou nisso e ó lá, o banco é meu, a coisa é minha, foda-se. Aí ela rodou por isso. Teve uma causa jurídica? Teve. Então você vai entender que o impeachment ele tem que ter duas sustentações. Duas sustentações. A primeira, ela é jurídica. Silvio, que sustentação jurídica é essa? Beleza, tem que ter essa dupla sustentação jurídica. E a segunda, política. Por quê? Porque quem é que vai votar? Então, é o Congresso Nacional. Tem um juiz de admissibilidade, não tem? E o Senado é que vai votar, não é? É. Já falamos sobre isso. Beleza. Então tem que ter uma sustentação política e uma sustentação jurídica, aliada a um cometimento de um crime de responsabilidade. Pronto. Só que olha só, se condenado, qual que é o efeito? Eu vou chamar aqui ó, de efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, do impeachment, estão lá no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Quais são os efeitos da condenação por impeachment? Ora, são dois. Primeiro, a perda do cargo. Segundo, a inabilitação para novo cargo, emprego ou função pública por um período de 8 anos. Mas sabe qual que é o engraçado? Que a Dilma foi condenada e não perdeu o direito político. Aí eu vou te mostrar o que está escrito no dispositivo e a gente vai raciocinar por que fizeram isso. Se rasgaram ou não a Constituição, ó, presta atenção. Tá aqui, eu estou no artigo 52, parágrafo único aqui rapidinho. Aqui. Olha só. Nos casos dos previstos no inciso 1 e 2, que é presidente da República, funcionará como presidente, lá a sessão não é no Senado? Sim ou não? A sessão que vai julgar a presidente ou o presidente impeachmentado não é lá no Senado? É ou não é? Crime de responsabilidade no Senado? Mas sabe quem é que vai dirigir aquela sessão? É o ministro-presidente do STF. No caso lá da Dilma foi o Lewandowski. Aí olha só, aí fala isso. E a decisão será proferida por 2/3 dos membros do Senado Federal. Quem é que vai julgar? Por 2/3. É o mesmo quórum da admissibilidade. Beleza. Agora é a parte que eu quero que vocês entendam. Ó. Com inabilitação, ó, primeiro, tá assim, ó, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal a perda do cargo, presta atenção, com inabilitação por 8 anos da função pública. A perda do cargo com a inabilitação por 8 anos para exercício da função pública. O que isso quer dizer? A conjunção com, ela dá a ideia de quê? De soma, não é? De adição, com e. Eu quero comer este e aquele, este com aquele. É ou não é? Constitucionalmente tinha que ser os dois. Silvio, por que a Dilma não perdeu? Não sei. Eu não sei. Rasgaram a Constituição. Tá entendendo? Então, quais são os efeitos extrapenais? Não estou fazendo política, estou falando de Constituição. A gente tem que odiar as pessoas, não por política, e sim pelo gosto musical, que é o certo. Agora, olha só. Primeiro efeito. Perda do cargo.
Segundo efeito, inabilitação para novo cargo, emprego ou função, né? Por 8 anos. Por 8 anos. São ou não são cumulativos? São. A Constituição é clara. Tá bom? Hã? Qualquer o quê? Qualquer cargo, desde um concurso público até um cargo eletivo. Qualquer cargo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, sexta-feira tá na área, eu sei que isso aqui é cansativo pra caramba, né? Mas tá aí, espero que essa aula tenha sido muito bacana pra vocês. Prazerzão tá aqui. Vão anotando devagarzinho, até sair da frente aqui. Passar mais pra cá. Agradeço demais a paciência de vocês, o carinho. Vai perdoando as brincadeiras infames. Tá? Mas é assim mesmo. Vocês vão ser polícia, porra, para de show, que ninguém quer a Xuxa. Vão todos pra casa descansar que amanhã tem mais, né? Não desistam, senhores, não desistam, vale muito a pena, mano. Ver o nome no Diário Oficial, meu irmão, vale muito a pena. Fiquem todos muito bem, é um prazer miserável estar aqui, encerrando mais uma 7ª aula. Na quarta-feira que vem à noite a gente se vê com a nossa última aula, beleza? Valeu, hein?